Queridos irmãos, um bom dia em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição dessa semana, que é a lição 2, tem como tema o ser humano e a sua razão de ser. Ela é baseada no livro de Gênesis em todo o capítulo 2. Os irmãos sabem, eu não tenho formação teológica, mas eu acho bem interessante vermos a origem da palavra, né, no idioma que foi escrito o texto. Por isso, em diversos slides vocês perceberão que eu dei um print na tela do versículo escrito no seu idioma original, no nosso caso aqui, o hebraico. Eu também dividi os versículos do capítulo 2 em partes que encerram o mesmo tema. Falaremos agora sobre os versículos de 1 até 4. Esses versículos, eles encerram o relato da criação do universo, que já havia sido descrito no capítulo 1 todo. E, além disso, eles descrevem a criação do homem e ratificam, quer dizer, confirmam que o Senhor criou céus e terra. Bom, por que chamar a atenção sobre essa parte? O Senhor criou céus e terra. Existem diversas teorias sobre a criação do universo e do homem. E uma delas diz que foi tudo obra do acaso. Quer dizer, as partículas estavam lá e do nada elas foram se juntando, se organizando e através de reações químicas nós fomos criados. Bom, não cremos nisso, não somos uma obra do acaso, somos um desejo do coração do nosso Deus, que criou o homem com todo amor, com todo cuidado, com todo detalhe, para que pudéssemos ser filhos de Deus e que pudéssemos ter acesso ao Pai. Somos feitos à imagem de Deus. Não somos um acidente cósmico, não somos um acidente do universo. Bom, então, continuando aqui, o terceiro versículo, especificamente dentre esses 4, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. E diz aqui, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara Deus e fizera. Então, está aqui confirmando que Deus criou toda a obra. Foi o Senhor que criou tudo. Então, dos versículos 1 a 4, falei especificamente do terceiro. Continuando. Agora, chamando a atenção do 4º versículo, que o terceiro eu acabei de falar, tem alguma coisa que me chamou a atenção especificamente aqui. Fala, o versículo 4 diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. Até o anterior, até o 2, capítulo 2, versículo 3, só estava aparecendo Deus, o termo, como se referia a Deus, aparecia apenas o termo Elohim, né, que é Deus, traduzido para o português, Deus. Mas agora, no 4º versículo do 2º capítulo, aparece, né, é agregado um novo termo, que é o tetragrama sagrado, né, Yahvé ou Jeová. Então, a partir do versículo 4 do capítulo 2, não aparece o termo Deus apenas, aparece Senhor Deus. Observe aqui, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E esse Senhor, ele está sempre aparecendo em letras maiúsculas aqui. Então, foi acrescido um termo, né, que é o Yahvé ou Jeová, ao nome do Senhor. Então, achei isso aqui bem interessante e gostaria de chamar a atenção que esse termo nos remete que ele não é apenas Deus, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor e enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Então, ele não é apenas para nós
um Deus qualquer, ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Bom, continuando. No versículo 5, diz que as plantas ainda não haviam brotado, porque não havia chuva e nem tinha um homem ainda para regar a terra. E o 6 fala que, apesar de ainda não ter tido chuva, subiu um vapor, esse termo vapor, do hebraico, é Ed, e na linguagem semítica antiga, uma linguagem chamada acádica, o correspondente desse termo seria id. E o versículo 6 diz que subia um vapor saindo de uma espécie de rio subterrâneo. Então, tinha uma espécie de rio subterrâneo, que não sabemos exatamente como é, e desse tipo de água subia um vapor. Então, não tinha tido chuva ainda, mas existia um certo vapor naquele período ainda, antes das chuvas. E, continuando aqui, o 7º versículo do capítulo, diversas coisas me chamaram a atenção. Eu vou primeiro ler o versículo todo e depois nós falaremos de algumas coisas especificamente. O versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Bom, ainda agora eu falei que o homem não é um mero acidente. Deus fez com suas próprias mãos, ele teve o cuidado de nos fazer, né, homem e mulher, com as suas próprias mãos, com carinho, com cuidado, observando todos os detalhes que ele, em seu coração, desejou para o homem. E depois disso, né, depois de ter feito o homem do pó da terra, ele soprou em nossos narizes o fôlego da vida. E aí o homem foi feito alma vivente. Bom, eu salvei algumas partes que eu achei bem interessantes aqui. Adão, né, o Adão, o termo Adão, ele é derivado de terra ou pó, terra no sentido pó, pó da terra. E por isso o nome Adam, ou Adão, do primeiro homem, porque ele foi feito do pó e recebeu um nome correlacionado ao material, né, a matéria de que ele foi criado inicialmente. Outra coisa também, em 1 Coríntios 15, versículo 45, esse versículo ele faz uma alusão ao capítulo 2, versículo 7. Observa aqui no 2,7, diz que Deus soprou em nossos narizes o fôlego da vida e fomos feitos alma vivente. Então, é o primeiro nascimento. Depois, em 1 Coríntios 15, 45, ele cita o anterior, o 2,7, que ele diz: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, no entanto, é espírito vivificante. Quer dizer, Cristo nos vivifica, ele nos permite nascer de novo. É o nosso segundo nascimento. Aqui, em Adão, tivemos o primeiro nascimento, fomos feitos alma vivente. Depois, com Cristo, Cristo nos vivifica, ele nos dá vida eterna. Então, eu achei bem interessante, né, essa citação no Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. E eu achei bem interessante isso daqui. Então, em Cristo, somos vivificados, porque Cristo é espírito vivificante, que nos permite sempre uma nova oportunidade de nascer de novo. Continuando. Nos versículos de 8 até 14, são falados como aconteceu a criação do Jardim do Éden. Vamos ler os
pedaços que eu separei e vamos falar algumas coisas sobre esses versículos. Então, diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E aí a palavra de Deus cita quais são os nomes dos rios e para onde cada um ia. E aí, continuando, depois continua aqui dizendo: o ouro daquela terra era excelente. Lá também existia o bidélio e a pedra de ônix. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui nestes versículos? Toda a riqueza que existe no mundo, ela é de Deus, ela foi criada por Deus. Só nesses versículos aqui, do 8 ao 14, ele cita a riqueza em ouro, que seria um bem material que nos nossos dias tem bastante valor, e outra coisa que teria muita importância, total importância, é a água dos rios. Não podemos viver sem água, podemos até viver sem ouro. E essa riqueza que esses versículos aqui são representadas por água e por ouro, pertence totalmente a Deus. Então, gente, quando eu decido devolver os dízimos e ofertar para a obra de Deus, eu não estou fazendo um favor a Deus. Tudo é dele, a riqueza é dele, o ouro, a prata, a água, tudo que existe é dele, inclusive a minha vida. Ele soprou em nossos narizes o fôlego de vida. Então é tudo dele. Então nos mostra que a ordenança do dízimo, ela é uma ordenança para todos aqueles que creem que o Senhor criou tudo e que tudo é obra de suas mãos. Se tudo é obra de suas mãos, é tudo dele, não é nosso. Então, portanto, a parte que cabe à obra do Senhor não é minha. Eu não tenho que ficar com essa parte. O dízimo é do Senhor. Bom, continuando aqui. No versículo 15, é instituída a mordomia do homem. O termo mordomia aqui, no sentido de ser mordomo, de ser cuidador, gerente, aquele que administra, é bem diferente do termo mordomia, como muitas vezes nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, fulano tem a maior mordomia, no sentido que ter mordomia é aquele que não faz nada. Não é esse o sentido do termo usado na palavra de Deus. O mordomo aqui, como, por exemplo, um mordomo de uma casa, é aquele que administra tudo para que quando o Senhor chegue, o chefe da casa, esteja tudo pronto e a contento. Então, este sentido que a palavra mordomia do homem adquire aqui no versículo 15. O versículo 15 nos diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, o cuidado de Deus, ponto a ponto. Ele pegou o jardim, colocou tudo de bom dentro do jardim, todo tipo de árvore. Ele colocou o rio para poder dar vida àquelas árvores. Ele colocou plantas de todos os tipos, frutíferas, para que nós tivéssemos o que comer. Tudo separado com cuidado, planejado. E depois disso tudo, ele pôs o homem no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Note bem, o termo mordomia aqui está associado que o homem deveria administrar, guardar o jardim do Éden. Ele não tinha que estar ali para fazer não era para fazer a vontade dele próprio,
mas para guardar e administrar e ser mordomo de toda a obra da criação. Deus nos colocou, né, o ser humano, como um administrador de tudo que Deus criou. Deus colocou tudo sob júdice ao homem. Então, olha o cuidado, mais uma vez, o carinho e quão especial nós somos para o coração do Pai. De toda a obra, Ele nos colocou acima de tudo, para que guardássemos, cuidássemos de tudo e usufruíssemos também de toda a obra. Bom, aí também, isso nos chama atenção um outro detalhe. Nós temos que guardar o meio ambiente. Devemos governar e cuidar de toda a criação. Cuidar. Só que muitas vezes o que nós vemos é que o ser humano, ele relega essa tarefa por dinheiro. E o ser humano agride o meio ambiente e depois, muitas vezes, nós temos diversas coisas que acontecem, como temporais, como furacões, várias coisas que acontecem porque o próprio homem, o homem no sentido como ser humano todo, homem, mulher, todo mundo, ele agride o meio ambiente que foi criado por Deus com excelência e muitas vezes nós mesmos colhemos as consequências dessas nossas atitudes. Nós temos que ter responsabilidade, sermos conscientes no uso, no cuidado de tudo que Deus nos deu para que vivêssemos bem. Então, um meio ambiente também é citado na Bíblia a necessidade de cuidado do meio ambiente. Nós, como cristãos, somos responsáveis, sim, por cuidar de tudo, de toda a criação que Deus fez. Tudo. Continuando. Os versículos 16 e 17 nos diz que Deus quer que o obedeçamos, né? Deus quer que obedeçamos todos os seus mandamentos. O homem, ele foi feito à imagem de Deus. E por isso, portanto, ele foi feito apto a lhe obedecer. Quando Deus nos criou, ele nos fez de maneira que nós pudéssemos obedecê-lo. Mas, por outro lado, ele nos deu o livre-arbítrio. Isso significa que, se nós quisermos, nós podemos obedecer à vontade de Deus. Mas, se nós não quisermos, nós temos o livre-arbítrio para decidir se queremos ou não obedecê-lo. Deus não nos quer obrigados em sua obra. Deus quer que, se nós decidimos fazer para a sua obra, que nós façamos com amor, com cuidado, com carinho, com dedicação, dando o melhor de nós. Se for para fazer a obra de Deus com má vontade, com desrespeito, se for para entregar o dízimo com má vontade, com pena, se for para participar de um culto sem estar um desejo no coração de adorar a Deus, se for para ir para qualquer programação da igreja, sem ser para louvar e bendizer o nome do Senhor, é melhor que não façamos. É melhor que não peguemos para fazer a obra do Senhor, se não for com total amor. Porque, afinal de contas, Deus nos dá a opção de servi-lo. Ele nos fez apto para lhe obedecer, mas ele também nos deu o livre-arbítrio. Se Deus quisesse que fôssemos robozinho para segui-los, e simplesmente ele nos teria feito assim, robozinho que o seguiríamos. Ele quer que o amemos, que nos dediquemos nossa vida como sacrifício santo e agradável a ele. Bom, então vamos ler o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então observa que Deus está nos dando uma ordenança e Ele quer de nós obediência. Então Ele quer
que obedeçamos às suas ordenanças. Aqui, nesse versículo especificamente, qual é a ordenança de Deus? Poderíamos comer de todas as outras árvores, no caso Adão, ali, mas estendendo para os nossos dias. Ele nos dá as ordenanças para que cumpramos e ele diz o que nós não devemos fazer, que, trazendo para os nossos dias, que é o pecado. E ele nos diz, né, trazendo aqui desse versículo 16, que quando nós optamos pelo pecado, a pessoa quando opta pelo pecado, ao invés de seguir a Deus, ele morre. E aí não se trata da morte física aqui, tão somente, mas da morte espiritual. Então, quando não obedecemos a Deus, quando uma pessoa opta por não ter Deus, por não obedecer, ela está fadada à morte espiritual. Mas se logo em seguida, se ela decidir que ela quer obedecer, Deus está pronto para perdoar e nos levar de novo ao seu seio, ao seu cuidado mais uma vez. Então, que obedeçamos à vontade do Senhor. Depois da criação do jardim, Deus colocou o homem lá no jardim e, como foi falado no versículo anterior, o homem, ele era o mordomo, aquele que cuidava de tudo no jardim, de toda a criação, de tudo. E o homem também, inclusive, né, Adão, recebeu a incumbência de nomear, de colocar nome em tudo. E a palavra de Deus diz que do nome que Adão escolheu, daquilo foi chamado cada criatura. E aí o versículo 18, 2:18 especificamente diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, em outra versão é uma ajudadora, que esteja como diante dele. Aqui, mais uma vez, eu pesquisei no hebraico e eu queria chamar a atenção de duas coisas. Assim como eu já citei lá, observem que aqui o termo não é utilizado apenas o termo Deus, né? É o Senhor Deus. Aqui o tetragrama sagrado, Yahvé ou Jeová. Então, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, ajudadora, que esteja como diante dele. Então aqui, muitas vezes, as pessoas com má intenção utilizam da palavra de Deus de uma maneira errônea para dizer que a mulher é inferior ao homem. A mulher não é inferior ao homem. Ela é colocada como uma adjutora, ajudadora. E depois eu fui pesquisar esse termo Ezer, não sei corretamente a pronúncia, conforme eu falei, eu não sei nada de hebraico, é a mesma terminação de Ebenezer, que significa até aqui, nos ajudou o Senhor. Então, o termo ajudadora, utilizado aqui, adjutora, para a mulher, outras vezes, em outros versículos, esse termo Ezer é utilizado como a ajuda mesmo de Deus para com o homem. Então, esse ajudador aqui, ele não é no sentido de inferiorizar, porque se assim fosse, esse mesmo termo não seria utilizado quando Deus ajudasse o homem, o ser humano, de uma maneira geral. Então, continuando aqui. Os versículos 19 e 20, conforme eu até citei ainda agora, relatam que Adão vai vendo cada animal, eu imagino, aqui sou eu imaginando já, que ele vai vendo as características de cada animal, vai olhando
e vai dando nome a cada criação. Imagino aqui, agora estou imaginando, a Bíblia não relata, quão alegre deve ter ficado Adão olhando para cada criação maravilhosa, cada coisa que Deus fez. E que honra foi para ele dar nome àquela criação. E é interessante que, aí estou eu imaginando mais uma vez, que ele deve ter olhado as características de cada animal e, de acordo com a característica, ele nomeou o animal. Deve ter sido um momento muito lindo, muito interessante, né? E aí, novamente, ele vai dando nome à criação e ele vai passando os animais um por um e ele não acha um ajudador idôneo. Então, ele foi vendo tudo, um por um, de toda a criação de Deus, mas ele não achou uma ajudadora que fosse idônea para ele. Quer dizer, ele não achou um par, ele não viu alguém igual, alguém que pudesse lhe fazer companhia. E, mais uma vez, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus para o ser humano, Deus olha o homem e Deus fala: não é bom que o homem esteja só, né? E aí Deus cria a mulher. E os dois próximos versículos, são o 21 e o 22, eles relatam a criação da mulher, né? Eles vão relatar a criação da mulher. E diz: então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do Adão, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, está aqui o relato dos versículos 21 e 22, mais uma vez, né, repetindo, né, o cuidado de Deus para com o ser humano. Deus viu, não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, uma auxiliadora. E aí, vamos ao versículo 23. Nesse versículo, eu achei várias coisas interessantes aqui. O homem, que no começo do versículo é chamado de Adão, relembrando, Adão, em alusão ao termo hebraico terra, esse termo mostra a fragilidade do homem. Outros versículos da Bíblia diz que o homem é pó, e ao pó ele retornará. Muitas vezes vemos o ser humano tentando se fazer igual a Deus, ou às vezes até pensando ser maior que Deus. Muitas vezes o homem, por ter dinheiro, por ter conhecimento científico, ele se julga autossuficiente. Por exemplo, no momento que nós estamos agora, com essa pandemia, pedimos que Deus abençoe cada cientista, cada pesquisador que está tratando dessa vacina, que Deus lhe dê entendimento, que Deus os faça inteligentes o suficiente para, naquelas pesquisas que eles estão desenvolvendo, possam realmente fazer uma vacina que nos traga cura para essa doença. Mas a cura, ela vem através de Deus. Deus, ele coloca nas mãos do cientista aquilo que o cientista deve fazer para que haja cura. Porque se não for da vontade de Deus, os pesquisadores podem desenvolver a doença, a vacina para essa doença hoje, e simplesmente amanhã o vírus mudar completamente e essa vacina simplesmente não servir mais, não servir para mais nada. Então
aqui o homem é pó, não é menosprezando o homem, mas é mostrando a sua fragilidade. A nossa vida, ela pertence a Deus. Então, voltando aqui, o homem aqui no início, olha só, ele diz, e disse Adão, quando ele viu a mulher, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Bom, então por que eu separei aqui? Observa que no início, o termo utilizado para o homem é Adão, que mostra, conforme eu estava falando, a fragilidade do homem, a dependência do homem. E em seguida, no mesmo versículo, já começa a mudar. Começa a mudar, não. É utilizado um novo termo, porquanto do varão. Então, foi usado um novo termo. Esse varão seria homem, ou, em outras traduções, até esposo. Então, é mudado o termo de Adão, nesse versículo, para varão, e, porquanto do varão foi tomado, foi chamado varoa. E aí eu pesquisei no Google, aquele tradutor do Google, o termo de mulher, esse termo aqui no Google traduz como mulher, né, do hebraico para o português. Esse termo seria homem, e quando acrescenta uma outra parte aqui, é de um homem. Então, quando aparece aqui esse termo, eu não sei a pronúncia correta, ish, esse termo ish aqui, esse finalzinho aqui, é varão, e aparece essa parte inicial porque do varão foi tomado. Então, mais uma vez, de Adão, o homem foi chamado varão, né? É um novo termo, mostra o cuidado, apesar da fragilidade do homem, o homem é varão, é um termo que eu consideraria assim nobre. Até no nosso idioma, na língua portuguesa, muitas vezes os rapazes, assim, jovens rapazes, eles gostam de falar, eu sou homem, no sentido de mostrar, né, o seu valor, a sua importância. E muitas vezes alguns ainda dizem assim, eu sou um homem, não sou um moleque. Então, mostrando assim no sentido que ele é homem. E eu não sei qual é o objetivo especificamente dessa mudança aqui do termo Adão para o termo varão, mas eu observo que existe uma correlação por um nome da mulher. Ele foi chamado varão, porquanto a mulher foi chamada varoa, porquanto foi tomada do varão. Achei bem interessante essa mudança aqui, achei muito, muito legal. Eu queria compartilhar com os irmãos esses termos, essa mudança de termo. Bom, como nós vimos lá no começo, no primeiro slide, o título da nossa lição é O Ser Humano e a Sua Razão de Ser. Ainda agora nós vimos que o ser humano ele deve cuidar, ele deve ser o mordomo de toda a criação. Mas será que esse é o objetivo? Essa é a razão para a criação do ser humano? Quer dizer, será que o homem e a mulher foram criados para ser um agricultor, para cuidar da terra, para cuidar do gado, para ser um botânico, um zoólogo, ou para ficar cuidando da natureza tão somente? Será que este é o objetivo? Será que a mordomia do homem em relação à criação é o objetivo de Deus na criação do ser humano? Como diz o título da lição, será que a razão de ser do ser humano é essa? Bom, claro que não. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem para que possamos louvar
engrandecer o nome de Deus. Existem diversos versículos em outras partes da Bíblia que falam disso, mas achei bem interessante o versículo 11 do capítulo 4 de Apocalipse, que nos diz, um homem falando para Deus: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, esse versículo 4:11 de Apocalipse, ele mais uma vez fala que Deus criou todas as coisas, e aí, novamente aqui, não é apenas Deus, o autor fala Senhor e Deus. Para nós, Deus não é apenas um Deus que está para lá, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E como meu Senhor, eu sou servo. Então, muitas vezes o ser humano, ele quer sair da posição de servo para a posição de Senhor. Ele quer confundir a sua posição. Ele quer ser mais do que Deus. Muitas vezes por se achar autossuficiente, por ter dinheiro, estudo, influência social, ou inteligência, ou sei lá, qualquer outra coisa, beleza física, qualquer coisa que possa fazer com que o ser humano se julgue especial. E aí, Apocalipse, tantos outros versículos, mas falando aqui do Apocalipse 4:11, que é o que nós acabamos de ler, diz que o Senhor é digno de receber a glória, a honra e o poder. E Ele é o único digno de receber a minha adoração. Eu só posso adorar a Deus, a honra pertence tão somente a Deus, o poder é todo de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, pela sua palavra. Deus tudo criou. E por causa da vontade dEle, todas as coisas passaram a existir. Todas as coisas foram criadas. E aí, retomando mais uma vez, novamente falando aqui, se todas as coisas forem criadas por Deus, todas as coisas são de Deus, sem Ele nada existiria, sem Ele eu não existiria, todos os meus bens materiais, eles na verdade não são meus. Eu tão somente sou mordomo, conforme o homem Adão era mordomo do jardim do Éden, eu, hoje, devo ser mordomo de todos os meus bens que eu tenho hoje. Então, a minha casa, ela deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. O meu salário, ele deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. Minha família, minha inteligência, meu raciocínio, minha força, tudo que eu sei fazer, todos os meus dons, eles não são para me satisfazer tão somente. Claro que nós podemos usufruir do nosso salário, inclusive a palavra de Deus fala que é bom que o homem viva do seu salário, que ele se alegre com isso, com tudo que Deus criou. Mas isso não é tão somente para minha satisfação. Isso daí, eu sou apenas mordomo. Se eu sou mordomo, eu devo satisfação da minha vida ao Senhor. E aqui, no sentido bíblico, o Senhor é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. No sentido mordomo, um funcionário de um homem muito rico, o senhor dele, ele seria o mordomo do chefe de tudo, do dono de tudo, e quando o dono chegasse, ele deveria dar satisfação de tudo que aconteceu naquela casa. No sentido bíblico, no sentido religioso, devemos entregar a nossa vida, tudo que é nosso, o nosso pensamento, o nosso deitar, o nosso levantar nas mãos do Senhor.
E se assim o fizermos, vamos perceber que quando estamos dedicando parte do nosso dia para a obra do Senhor, na verdade, não somos nós que estamos dando 1 hora ou 2 horas das 24 horas que Deus nos deu. Quem nos deu o dia, quem nos deu o levantar, o acordar, foi Deus. Essa pandemia aí vem para nos mostrar o quão frágil nós somos. Muitas pessoas que adquirem, que são contaminadas por esse vírus, têm dificuldade de respirar. E aí nós vemos que muitas vezes nós não damos valor ao nosso acordar. Até o ar que nós respiramos, e isso só acaba, algumas vezes só faz falta, na hora que faz falta é que a gente percebe, nossa, como é difícil ficar com falta de ar, né? E vemos que não somos autossuficientes, né? Não somos, todas as coisas vêm de Deus e eu devo dar glória a Ele. Ele é o digno de honra, de poder. Eu encerro aqui o nosso estudo. Mas antes de encerrar, vamos orar. Senhor Deus misericordioso, te agradecemos, Deus, porque Tu tens estado conosco, Senhor, Tu tem nos guardado, Senhor, nesse momento tão difícil que nós passamos. Te pedimos, Deus, que Tu possa visitar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa EBD, as pessoas que vão participar do culto em seguida, Senhor. Que Tu visite, Deus, que Tu alegre cada coração, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, nos guardando e protegendo. Te pedimos, Deus, que Tu complete, Deus, em nossos corações esse estudo, Senhor, devido à nossa limitação humana. Sabemos que não conseguimos entender completamente o que a Tua palavra tem para nossas vidas. Mas te pedimos que Teu Espírito Santo complete aquilo que não foi dito e te agradecemos, Senhor, por estar conosco, nos guardando e nos protegendo. Sabemos que, apesar de não merecermos isso, podemos te dizer isso em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém.